Boa noite, boa noite, mas boa noite mesmo. Estamos aqui para fazer a nossa leitura. Não foi possível fazer hoje mais cedo, devido ao nosso treinão. Boa noite, Fernanda. Como é que está? Que bom ter você aqui. Estamos aqui fazendo a nossa leitura diária. Hoje de manhã eu não consegui fazer, porque por causa do treinão, a gente estava na correria aqui para ajustar as coisas e sair cedo, mas não vamos deixar de fazer a nossa leitura, amém? Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Que bom, minha amiga, que bom, pessoa. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, amém? Vamos orar para começar a nossa leitura? Deus é bom. Obrigada, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que tem nos alcançado e nesse dia nos alcançou mais uma vez. Obrigada, Pai, por tudo quanto fizemos, que o Senhor esteve conosco, pelo nosso treinão ali, por cada mulher que ali foi, Senhor, e cada coração que o Senhor tocou e que falou, ó Deus amado, em sua vida, para ver, ó Pai amado, a responsabilidade de transformação. Obrigada, Senhor, que a Tua palavra venha assim ser plantada em nossos corações e que nós venhamos ver, ó Pai, o quanto o Senhor é conosco. Que o Senhor, Pai, continue transformando mulheres, meu Deus, transformando vidas, ó Pai amado, para que possam alcançar a plenitude no Senhor e estar bem com elas mesmas. Obrigada, ó Deus, por cada uma, por Senhor ter conduzido tudo. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por ter nos guardado e nos livrado de todo o mal. Que o Senhor venha continuar, ó Pai, nos abençoando e nos guiando para fazer, ó Pai amado, e cumprir o seu propósito. Obrigada, ó Deus. Obrigada mesmo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Hoje, dia 10/5, nós vamos ler do 2 Crônicas, do 5 ao 8. Amém. As dádivas de Davi colocadas no templo. Deixa eu colocar o óculos aqui. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e outros. Deixa eu pegar aqui. A prata, o ouro e outros utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciões de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, que o fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar,
defronte do Santo dos Santos. Porém, de fora não se via. Aí estão os varais até os dias de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel e saíram do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se estavam presentes se santificaram sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos de irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas, e quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fizerem ouvir para louvor o Senhor e render-lhe graça. E quando levantavam eles as vozes das trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do rei, do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, e por causa de nuvens, e por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Deus é bom. Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitara em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou entre o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto ele se mantinha em pé. Disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, e dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Bem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, que ali seja estabelecido meu nome, e escolhi também para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejastes edificar uma casa no meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho que descer de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito: pois me levastes em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa do Senhor, o Deus de Israel, nela para a arca que estão em tábuas de aliança, que o Senhor fez os filhos de Israel. Aleluia. Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel,
e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a puseram no meio do pátio, pôs-se esse sobre ela, ajoelhou em presença a toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu, dizendo: o Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia do teu servo, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpristes para com o seu servo Davi, meu pai, e lhe prometestes pessoalmente, o dissestes pelo teu poder, o cumpriste, como hoje se viu. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucesso diante de mim, que se assente no trono de Israel. Contudo, teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que dissestes a teu servo Davi. Só um minutinho. Fernanda, pega uma água ali para mim. Versículo 18 do capítulo 6. Bom dia, boa noite. Estou tão acostumada a falar de manhã. Nós estamos aqui na nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo 2 Crônica, capítulo 6. Agora nós estamos no versículo 18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não se podem conter, quanto ao menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a súplica, ó Senhor meu Deus, que ouvires o clamor e a oração que fiz a teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre essa casa, sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e de teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus, ouve e perdoa. Boa noite, Zineide. Estamos aqui na nossa leitura bíblica. Hoje eu não fiz de manhã, porque eu estava organizando as coisas para o treinão, então estou aqui fazendo. Nós estamos lendo em 2 Crônica, agora o versículo 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, lhe foi exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe destes a seus pais. Deixa eu só beber uma água aqui. Versículo 26. Quando dos céus se cerrarem e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu santo nome, e se converter dos seus pecados,
havendo-o tu afligido. Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que desde em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou pestes, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga na doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo nessa casa. Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo perdoa. Só um minutinho que eu perdi. Perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que se temam para andarem aos teus caminhos todos os dias que vierem na terra que deste a nossos pais. Boa noite, estamos na nossa leitura bíblica. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32 agora. Também ao estrangeiro que não for do seu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, e por causa da tua mão poderosa, do teu braço estendido, e orar voltado para essa casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, para saberem que esta casa que eu edificarei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho que o enviares, e orarem a ti voltados para essa cidade que escolhestes, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos cativeiros, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste, para a casa que edifiquei no teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo o que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor, e entra para o repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, revistam de salvação os teus santos e se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te da misericórdia que usastes para com Davi, teu servo. Amém. Capítulo 7. A glória de Deus enche o templo. Tendo Salomão acabado de orar
Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encontraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é misericordioso para conosco. Versículo 4 do capítulo 7. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos e músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e toda Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que está diante da casa do Senhor, porque ali preparam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios, porque no altar de bronze que Salomão fizeram não podiam caber holocaustos e ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Versículo 8. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e toda Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao oitavo dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque 7 dias havia celebrado a congregação no altar. Festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as tendas, e todas se foram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor falara a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim deste lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu descerei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aleluia. Porque estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja
o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que eu lhe ordenei, e guardardes os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o dono do reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor que domine Israel. Porém, versículo 19. Versículo 19. Porém, se vós desviardes e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes, e servides os outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a ordenarei com provérbios e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora não exaltada, todo aquele que por ele passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Respondeu-se ele: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo esse mal. As demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar neles os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Emate-Zoba e a tomou. Também edificou o Talmor no deserto, e a todas as cidades, armazém em Amate. Edificou também a Bet-Heron, e de cima e de baixo, cidades sacrificadas, e de cima, aí as cidades para os cavaleiros, e tudo que desejou, enfim, edificar Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, fariseus, aveus e jebuseus, e que não eram de Israel, seus filhos que restaram depois dele na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, e esse fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, de seus comandantes, chefe dos seus carros e do seu cavaleiro. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão, 250, que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe havia edificado. Porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar que tinha edificado o Senhor diante do pórtico, e isso segundo dever de cada dia, conforme os preceitos de Moisés, nos sábados, nas festas de lua nova, nas festas físicas, 3 vezes ao ano, e nas festas dos pais asmos,
e a festa da semente, que festa dos tabernáculos. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos de sacerdotes, os seus ministérios, como também o dos levitas, para seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada um. E os porteiros pelos seus turnos, a cidade pronta, porque ali tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei e os sacerdotes e levitas, em coisa alguma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até acabar a fim e concluir a casa do Senhor. Então foi Salomão e a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, a terra de Edom. Enviou-lhe Herão por intermédio dos seus servos, navios e caminhoneiros e marinheiros, navios e marinheiros práticos foram com os servos de Salomão, e Ofir tomaram de lá 450 talentos de curso de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Aleluia. Hoje é capítulo 5 ou 8. Aleluia. Aqui no 4:29, né? Ele fala no 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos teus maus caminhos, e ouvires dos céus, perdoarei ora os seus pecados. Aleluia. Graças a Deus. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom e Ele sempre nos ouve. Né? Graças a Deus por isso. Vamos orar? Agradecer ao Pai. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que ela venha ser viva e eficaz em cada coração. Que isso possa continuar falando aos corações, Senhor. Se eu possa continuar, Pai amado, fazendo segundo o teu querer em nossas vidas. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te agradecemos desde já por esse domingo maravilhoso na tua presença. E te pedimos que venha, Senhor, venha nos direcionar em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é bom e sempre nos ouve. Que nós possamos continuar nos nossos propósitos e que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar os seus caminhos em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. E até amanhã ainda, né? E até amanhã.